Há uma dependência total, ou pelo menos muito forte, da produção militar dos Estados Unidos, porque sempre acreditamos estupidamente que os Estados Unidos estavam do nosso lado. Os Estados Unidos estão aqui pelos próprios Estados Unidos. E a ideia da OTAN nunca foi proteger a Europa. O projeto chamado OTAN é um projeto dos Estados Unidos para garantir que, se houver uma guerra, ela aconteça na Europa e não em solo americano. Isso é defesa avançada. Essa é a ideia da dissuasão. São armas nucleares americanas na Europa. É para ter o combate aqui. O Ocidente, que representa 12% da humanidade, está em declínio. Agora somos o último império. Esse império está ficando cada vez mais fraco, cada vez mais desesperado e não consegue tolerar que existam visões diferentes. Quer dizer, quanto mais fraco você é, mais intolerante você é. Bem-vindos ao World Affairs in Context, pessoal. Eu sou Lena Petrova e hoje tenho a honra de receber novamente um convidado fantástico, o Dr. Jan Oberg. Jan é um pesquisador sueco de paz e conflitos, autor e cofundador da Fundação Transnacional para a Paz e Pesquisa sobre o Futuro, uma organização que eu admiro profundamente e acompanho no Substack e no Twitter ou X. Recomendo muito que todos os nossos espectadores também se inscrevam. Jan, seja bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigada por participar. É um grande prazer estar com vocês. Acho que vocês estão fazendo um trabalho tão bom, importante, altamente relevante e urgentemente necessário. Então espero poder contribuir para isso, para que surja alguma sinergia desta nossa conversa aqui. Deixe-me apenas acrescentar à sua apresentação que a Fundação Transnacional é totalmente independente de financiamento governamental e corporativo, por princípio. Somos financiados apenas por pessoas e somos todos voluntários, 50 pessoas em todo o mundo. Só quero dizer isso porque resta muito pouca pesquisa e educação pública verdadeiramente livres no mundo ocidental nessa área. Com certeza. E muito obrigada por esclarecer isso. Acho muito importante saber disso, porque há uma grande diferença entre as pesquisas produzidas por think tanks e institutos financiados pelo governo e aquelas feitas por entidades independentes como a sua. Com certeza. Recentemente, me deparei com 2 artigos excelentes que você publicou no seu Substack. E, basicamente, você se concentrou na transição da União Europeia para economias de guerra. E eu acho que esse é o tema mais importante de hoje, porque ele afeta todos os aspectos das nossas vidas. E há uma sensação cada vez maior de que a Europa como um todo está caminhando para um grande confronto militar, algo que não vemos desde a Segunda Guerra Mundial. Jan, você poderia nos dar uma ideia do que ir observando em toda a União Europeia em termos das transformações nas políticas econômica e de segurança? Bem, eu escolhi uma perspectiva que não tem sido discutida como parte desse rearmamento na Europa, que surge como uma consequência muito infeliz da estúpida expansão da OTAN, a qual a Rússia respondeu de forma contraproducente ao invadir a Ucrânia. E ambos os lados ficam satisfeitos em usar o povo ucraniano na sua batalha. E essa perspectiva era econômica. Fui motivado pelo fato de que vocês ouviram secretários-gerais da OTAN, ouviram a primeira-ministra da Dinamarca e muitos líderes europeus dizerem que essa é uma forma de fazer as economias europeias voltarem a funcionar. Investir nas forças armadas e mudar para uma economia de guerra. Não acho que o termo economia de guerra tenha sido colocado em algum documento oficial, mas é isso que eles fazem. Pegam uma economia civil em tempo de paz e a convertem basicamente em uma economia militar. Ou seja, os militares deveriam impulsionar o restante da economia. Então me lembrei de que nos anos 70 e 80 havia vários pesquisadores da paz e economistas, entre os quais eu, que trabalhavam com a questão do que naquela época era chamado de conversão.
A ideia era esta: seria possível converter a indústria militar em indústria civil e obter um efeito benéfico com isso? Por exemplo, houve o grande estudo da diplomata sueca, ou ministra do Desarmamento, Inga Thorsson, nas Nações Unidas sobre isso. E na época, eu fazia parte da Comissão de Segurança e Desarmamento do governo dinamarquês. E toda essa questão da relação entre investimentos militares e investimentos civis é algo que deveríamos discutir agora. Porque posso dizer que tanto naquela época quanto hoje, não existe estudo, pesquisa, livro ou tese alguma que prove que os investimentos militares geram efeitos mais benéficos do que investimentos civis semelhantes na economia. Então, se você quer desperdiçar dinheiro, invista nas Forças Armadas. Se você quer desperdiçar dinheiro e ter menos efeitos sobre o emprego, menos efeitos de inovação, menos impactos positivos para o setor civil, hospitais piores, menos vida cultural, menos bem-estar para as pessoas, continue militarizando sua economia. Não há ninguém que tenha provado o contrário do que eu acabei de dizer. E, curiosamente, quem diz isso hoje não são institutos de pesquisa. Nós somos os únicos aqui, na Suécia. Não os únicos na Suécia. Somos os únicos na Europa que publicaram essa análise, afirmando essas coisas. Nenhum outro instituto de pesquisa fez isso. Nem o CIPRI, nem o PRIO, nem outros centros de pesquisa para a paz, nem aqueles que você esperaria que soubessem sobre economia, forças armadas e os efeitos benéficos e não benéficos disso. São os bancos. E os estudos bancários que você vai encontrar, se eu me lembro corretamente, um é do Banco Nacional da Dinamarca, e acho que também do Banco Europeu, dizem claramente que os investimentos militares têm menos efeitos do que investimentos civis comparáveis, de tamanho igualmente grande. Então, se você quer dizer, a Europa está numa crise econômica profunda. A Alemanha está desmoronando, como todo mundo sabe. A Volkswagen provavelmente vai ser adquirida pela China. Você deu uma palestra no seu próprio programa, que é excelente, sobre essas questões, e eu fiquei feliz em repostá-la. Todo mundo sabe que estamos em crise. Há concorrentes como a China e a Rússia, e os Estados Unidos estão nos causando todo tipo de problema, com Trump, tarifas e sabe-se lá mais o quê. Agora estamos escolhendo, os líderes europeus estão escolhendo, algo que eles precisam saber, a menos que sejam ignorantes em um nível inacreditável, que vai tornar a economia menos voltada para o crescimento, menos voltada para o bem-estar e menos inovadora no setor civil. Por isso, chamo o subtítulo do meu artigo de "Eles são ignorantes ou mentem deliberadamente", porque eles não podem. Todos esses líderes, basicamente todo mundo já disse isso, líderes de Estado, eles não podem deixar de saber, por meio de seus especialistas, se usam algum de seus bancos e assim por diante. Eles não podem ignorar o fato de que acabei de dizer a você que não há nenhum estudo que prove que o que eles dizem é verdade. E também não houve nenhum antes. Então, resumindo, esse é um desenvolvimento catastrófico. E eu gostaria que este programa e outros começassem a discutir por que estamos destruindo o bem-estar social? Por que estamos tornando a vida um inferno para nossos filhos e netos ao nos militarizarmos? Primeiro, isso não vai resolver os problemas de segurança com a Rússia. Segundo, só vai nos fazer decair e nos tornar, sabe, uma área periférica do futuro do mundo. Porque ninguém vai ouvir a Europa se estivermos numa economia da Idade da Pedra, tendo desperdiçado todo esse dinheiro com armamentos. Então essa foi uma resposta longa à sua pergunta. Certo. E você mencionou a Alemanha. No começo desta semana, a Reuters informou que os investimentos industriais e em fábricas na Alemanha estão sendo impulsionados por esse enorme compromisso corporativo, bemisguerita da iniciativa Made for Germany, que agora prevê mais de 800 bilhões de euros, acredito que até 2028, para gastos com infraestrutura militar e também com grandes investimentos governamentais em infraestrutura. Então, na prática,
Eles estão construindo estradas que possivelmente seriam usadas para equipamentos militares. Estradas que, pelo que entendo, hoje não são estruturadas nem projetadas para veículos de transporte militar. E esse programa específico reúne 139 empresas de todo o país, de toda a Alemanha. Inclui o Deutsche Bank, a Siemens e outras grandes empresas. Portanto, parece que praticamente todas as grandes empresas, todos os CEOs, apoiam a estratégia de militarizar e cortar gastos sociais, apesar de a pessoa comum estar tendo dificuldade para fechar as contas. Sim, isso tem a ver com o fato de que, se você apresenta a questão assim, se não fizermos nenhum outro investimento e não tivermos um plano de longo prazo para o desenvolvimento da infraestrutura civil da Europa, então é verdade que, se você comparar com não fazer nenhum outro investimento, é claro que é melhor investir nas Forças Armadas, porque isso gera algum emprego. O problema, e eu não deixei isso claro no que eu disse, é que isso gera muito menos empregos e muito menos benefícios para o bem-estar do que investimentos civis, empresas civis, investimentos em infraestrutura, em educação e saúde, e assim por diante, além de cultura. Então, é claro, se alguém chega a uma grande empresa, é o diretor executivo, e diz, bem, vamos dar a vocês contratos de bilhões se produzirem este ou aquele sistema de armas ou peças para ele, e assim por diante. Sim, é claro que chamamos isso como algo positivo. Of course, that will be seen as positive. What I'm talking about is the spin-off effects. O que eu estou falando são os efeitos indiretos, ou os efeitos multiplicadores, na sociedade civil. E é aí que entra a mentira. Isso é muito menos eficaz como investimento na vida futura dos cidadãos do que investimentos civis do mesmo tamanho seriam. E isso tem a ver com o fato de que talvez devêssemos explicar isso para deixar mais claro para as pessoas que talvez nunca tenham pensado nessas coisas antes. Primeiro de tudo, este é um mercado monopsônico. É uma palavra difícil, mercado monopsônico. Significa que existe apenas um comprador do sistema de armas, e esse comprador é o Estado. E é por isso que os sistemas de armas podem aumentar em qualquer percentual, em centenas de %, desde o momento em que são planejados e comprados, e os contratos são assinados com os governos, até o momento em que finalmente são entregues. Veja o F-35, por exemplo. É muito mais caro, o projeto mais caro da história do mundo. Outra coisa é que existe algo chamado custo de oportunidade. Sempre que você gasta $100 num tanque, não pode gastar esses mesmos $100 em assistência social, saúde ou infraestrutura. E há algo chamado, como você chamaria isso? Provavelmente chamaria de capital passivo, ou negativo nesse caso. Porque o sistema de armas, pegue um avião, um caça, em primeiro lugar, vai passar mais horas em manutenção no solo do que no ar. Em segundo lugar, na maior parte do tempo, ele vai ficar parado no solo, a menos que você espere que esteja operando numa guerra em escala total. E isso significa que ele simplesmente custa dinheiro todos os dias e não faz nada de útil para a economia, nem para o desenvolvimento civil e a inovação. Depois, vem esse argumento de que, bem, haverá muita pesquisa e desenvolvimento de novas armas e que às vezes disso surgem, efeitos positivos para a sociedade civil. Como antigamente, quando não teríamos tido transistores, ou não teríamos tido aparelhos auditivos, ou algo assim, aparelhos para deficiência auditiva, se não tivéssemos tido os militares. Com licença, quão estúpidas as pessoas acham que nós somos. Se você quer aparelhos auditivos, ou precisa de um novo tipo de tecnologia, ou algo assim, vai direto pesquisar isso e encontrar formas de conseguir isso. Você não fica sentado, esperando, por décadas, até que talvez a pesquisa sobre um sistema militar gere algo que possa produzir o produto de que você precisa na sociedade civil. Quer dizer, isso é bizarro, mas o fato é que não há veículos de comunicação com competência para discutir isso. Como eu disse, nenhum instituto de pesquisa na Europa investigou essas questões. E eu consigo entender o motivo, mas isso é imoral, se quiserem. E em terceiro lugar, não é um debate público.
As pessoas acreditam, é nisso que devemos investir, porque assim eles nos protegem e não haverá guerra. Com licença, pense nos trilhões de dólares despejados na OTAN desde 1949, em nome das 3 palavras do mantra da OTAN: estabilidade, segurança e paz. E onde estamos hoje? Estamos mais perto da guerra do que nunca. Eu não sou alarmista, não sou um profeta da desgraça. Não me entenda mal, mas a discussão sobre guerra está mais disseminada agora do que esteve em décadas, enquanto a OTAN nos prometia que se fizéssemos esses investimentos e pagássemos o preço também na sociedade civil, evitaríamos a guerra e teríamos um mundo pacífico. Em algum momento alguém precisa acordar e dizer: isso tudo é bobagem. Sabemos que não funciona assim, e as economias não funcionam assim. Os militares não criam segurança nem paz porque, como diz o ditado, e eu já disse isso antes, se armas pudessem criar paz, já teríamos paz há muito tempo. É preciso algo completamente diferente para criar a paz. E certamente, os investimentos nas Forças Armadas agora, antes de tudo, não estão apenas aumentando a insegurança e a tensão militares. Eles também estão devastando e arruinando nossas sociedades civis. É uma dupla idiotice. E isso se soma ao fato de que a OTAN ainda tem gastos militares que, juntos, são pelo menos 10 vezes maiores que os da Rússia. Agora, não me diga que alguém que tem 10 cavalos começa uma guerra contra alguém que tem 100 cavalos e acredita que, alô, tudo vai dar certo. Não vai. Não faz sentido. Não há nada no que está formalmente estabelecido nesse setor da política europeia que faça algum sentido. Isso é coisa de lunáticos ou de pessoas que não conseguem pensar. Desculpem-me por ser tão categórico nas palavras que uso, mas passei 50 anos entendendo essas questões e não vejo mais lógica nenhuma. Nós tiramos do mundo europeu, a diplomacia. Tiramos os contatos, as medidas de construção de confiança, a tentativa de ao menos entender o que os russos estão fazendo. Enquanto isso, os russos nos estudam, por meio de pesquisas e de outras formas. E vemos inimigos em toda parte. A China é inimiga, a Rússia é inimiga, o Irã é inimigo. E nós temos que, isso é histérico. E quem paga o preço? Os contribuintes. Eu gostaria de um boicote dos contribuintes. Se vocês, militares, querem tudo isso, comecem a vender bolos e café nas suas reuniões e vejam quanto dinheiro conseguem arrecadar para a próxima guerra. Porque tirar dinheiro à força e prometer aos contribuintes segurança, estabilidade e paz, sem entregar isso, e depois pedir ainda mais. Desculpem, eu chamaria isso de antiético, para não dizer insano. E isso, por si só, pode levar à guerra. Não uma invasão russa de um país da OTAN. Isso nunca aconteceu, e não vai acontecer, por vários motivos. Escrevi um artigo longo sobre isso, com 13, 15, 16 pontos, explicando por que isso é uma besteira. Mas, resumindo, podemos acabar criando uma profecia autorrealizável porque acreditamos que os militares são a única coisa capaz de resolver problemas, só colocando dinheiro. E isso tem a ver com uma nova tendência muito perigosa no mundo ocidental. Nós não falamos sobre o que realmente fazemos. Falamos em separar dinheiro para isso, e então achamos que resolvemos o problema. Sabe, pegamos 5% do produto nacional bruto, e pronto, estaremos muito mais seguros. Mas isso depende de como você gasta esses 5%. Nós transformamos qualquer discussão séria sobre o que ameaça o mundo ocidental, a natureza, outros conflitos, culturas, a degradação ambiental, a pobreza, a tensão, o terrorismo, em algo que foi erradicado. Agora a única coisa que nos ameaça é aquilo que podemos enfrentar aumentando os gastos militares para 5% do nacional bruto. Isso é totalmente bizarro. Até agora, sou o único acadêmico no mundo que analisou isso como uma medida bizarra, absurda, porque ela substitui uma análise séria de ameaças. Eu sei o que é preciso para fazer uma análise de ameaças. Os países nórdicos fizeram análises sérias de ameaças anos atrás. Hoje não se fala de mais nada. A Rússia
é ameaça. Portanto, 5% do produto nacional bruto. Entende o que quero dizer? Isso não tem nada a ver com resolver problemas. Não tem nada a ver com diagnóstico. Não tem nada a ver com um possível pensamento novo que possa ser necessário. É só mais dinheiro. Resolvemos o problema. Mais dinheiro para os hospitais. Criamos mais saúde. Quero dizer, não há ligação entre essas coisas. É quantificação. É mecanismo de mercado para tudo. E aí achamos que resolvemos os problemas. Podemos acabar acordando, em meio a uma guerra, por termos feito todas essas coisas estúpidas. Não por causa do que os russos ou os chineses estão fazendo, mas pelo que nós mesmos fizemos. Como destruir os estados de bem-estar social, pelos quais a Europa Ocidental, e particularmente os países nórdicos onde eu estou, eram tão conhecidos. As pessoas admiravam os países nórdicos porque éramos estados de bem-estar social. Tínhamos igualdade, tínhamos escolas populares, tínhamos igualdade para as mulheres. Conversávamos sobre as coisas, em vez de lutar uns contra os outros ou dar tapas na cara uns dos outros. Agora tudo isso acabou. Foi destruído por pessoas estúpidas em Estocolmo que acabaram de entrar na OTAN. Quer dizer, é impressionante o quanto isso vai custar aos contribuintes. Estou pensando nos meus filhos e nos meus netos, não em mim. A Europa está criando esse ciclo de retroalimentação em que o aumento da produção militar gera incentivos políticos para uma militarização ainda maior. E então vemos esse ciclo continuar. E acho que ele está girando cada vez mais rápido, porque, sabe, primeiro discutimos, isso é só retórica, é só fulano dizendo que a Rússia vai invadir, mas sabemos que isso não é verdade e meio que deixamos para lá. Mas aí acho que alguns anos depois, vemos que essa retórica está, de fato, se transformando em políticas de segurança e políticas econômicas que afetam todas as pessoas. Então, como você mencionou e como escreveu naquele seu post absolutamente maravilhoso no Substack, o gasto militar é economicamente menos produtivo do que o investimento civil. E já que é mais ou menos assim, enquanto todo mundo permanece em silêncio, todo mundo meio que observa. Quem são os principais beneficiários do rearmamento maciço da Europa? Serão apenas as empresas que de fato conseguirem os contratos para produzir esse desperdício. É uma produção de desperdício vinda de uma economia civil. Quer dizer, produzir um tanque, ou seja, lá o que for, não tem uso civil. Essas empresas que receberem esses bilhões de dólares em investimentos vão, é claro, se beneficiar. Mas o resto da sociedade não. É isso que torna a política da União Europeia e da OTAN profundamente imoral. Eles não estão nem aí para o bem-estar dos cidadãos quando roubam o seu dinheiro. Dizem que vão entregar algo chamado paz, segurança e estabilidade, e não entregam. E quando descobrem que as políticas deles não funcionam, se forem razoavelmente inteligentes, e eu não tenho certeza de que sejam, pedem mais da mesma coisa, em vez de perguntar, o que estamos fazendo de errado? O que funcionou em 49, ou 53, ou 62, ou 78, não funciona hoje. Mas há uma coisa que nunca funcionou durante todo esse processo. A ideia de que investimentos militares tragam benefícios civis. Isso não mudou. É o mesmo erro, repetidas vezes. Vamos viver em pobreza relativa na Europa se esses caras puderem continuar com suas políticas absolutamente autodestrutivas em nome do bem-estar social, do desenvolvimento ou da competição com o resto do mundo. Fechem essas empresas. Se vocês querem competir e ser alguém na futura ordem mundial, não militarizem a economia. Essa é a última coisa que vocês deveriam fazer. E abram uma relação com a Rússia. Comecem negociações. Você volta a usar a diplomacia, usa a inteligência, usa o cérebro, se tiver algum, e tem uma visão de como resolver conflitos e conviver pacificamente na Europa. Os russos estão prontos para isso. Eles sempre se viram também como europeus. Mas o Ocidente não quer esse tipo de relação com a Rússia. Eles querem colocar dinheiro nisso. Dão empréstimos para colocar dinheiro nisso.
Na verdade, agora ajudam, os Estados Unidos também fazem isso, a criar uma guerra em larga escala entre Ucrânia e Rússia. É isso que isso leva. Isso é a estabilidade, a segurança e a paz que a OTAN promete e nos pede para exigir, ou para arrancar dinheiro da gente e pagar por isso? Quero dizer, desculpem, isto é um teatro do absurdo. Não tem nenhuma relação com análise empírica e política séria. Muito verdade. O New York Times acabou de publicar uma matéria sobre como o presidente dos Estados Unidos ganhou mais de 2 bilhões de dólares só no seu primeiro ano no cargo, por meio de conflitos de interesse relacionados a negócios de criptomoedas e subornos. Vou deixar o link dessa matéria abaixo para quem tiver interesse. Parece que estamos observando uma dinâmica interessante, em que as políticas e essas decisões estão sendo moldadas por interesses pessoais e pelos interesses de grandes doadores de campanha, e não pelos eleitores de um político. E acho que há um certo grau disso também na União Europeia, não apenas nos Estados Unidos. Então, isso levanta uma questão. A democracia sequer existe nos Estados Unidos e naqueles países europeus onde a população se opõe fortemente ao militarismo. Mas um pequeno grupo de indivíduos, lá no topo, continua promovendo sua própria agenda, desconectada da vontade do povo. Que muitas vezes, quando eram jovens, receberam bolsas Fulbright e estudaram em universidades dos Estados Unidos, ou jornalistas que estudaram na Universidade Americana de Beirute, e assim por diante. E todos eles foram, de certa forma, mais ou menos doutrinados. Eu chamo isso de doutrinação, Tom, só como uma brincadeira. Porque o que resulta disso é o seguinte: você tem a estrutura centro-periferia das elites. As elites são as mesmas em diferentes partes do mundo e têm mais interesses em comum entre si do que interesses em comum com seus cidadãos. Essa é a antiga estrutura centro-periferia de Johann Galtung, usada para falar sobre imperialismo. E ela também se aplica dentro da OTAN. As elites dentro da OTAN são mais leais umas às outras e aos benefícios que obtêm disso do que aos seus cidadãos e ao que é melhor para eles. E existe uma palavra para isso em tempos de guerra, sabe? E também existe uma palavra para isso em tempos de paz. Isso é traidor. Você pode ser um traidor em tempos de guerra, mais leal a potências estrangeiras. Você pode ser um traidor em tempos de paz. É a mesma coisa, só muda o tempo. E claro, o crime é maior se você é um traidor durante uma ocupação, como era chamada na Noruega, se você é isso em tempos de guerra. Mas eu diria que tenho um problema moral com aqueles que são mais leais a Washington, em Estocolmo, do que a minha segurança, a minha família e ao bem de alguns suecos. Tenho um problema ético e moral com eles. E eles jamais sonhariam em conversar sobre qualquer coisa comigo, que sou pesquisador da paz. Eles conversariam com pessoas que são russófobas, e isso só confirma a visão delas de que precisamos nos armar uns contra os outros. Então hoje, há centros de pesquisa militar por toda a Escandinávia. Há o CIPRI, que faz estudos de segurança militar, não estudos de paz. Há o PRIO, em Oslo, que não tem nada a ver com o instituto que Johann Galtung criou no fim dos anos 50. E há departamentos universitários na Escandinávia que fazem o que se espera que façam, porque os institutos universitários também são financiados pelo Estado. Então hoje, não se consegue encontrar dinheiro na Suécia de hoje. Você não consegue encontrar dinheiro para um estudo sobre algum tipo de solução pacífica, pesquisa pela paz, reconciliação, perdão, algo assim. Nós conseguimos fazer isso porque somos financiados pelas pessoas e as pessoas valorizam o que fazemos. Mas eu não poderia fazer isso se fosse diretor de um instituto estatal ou de uma universidade, do Instituto Sueco de Assuntos Internacionais ou do Instituto Internacional de Estudos Internacionais de Copenhague, ou algo do tipo. Eles produzem basicamente a mesma coisa. E é por isso que não fizeram um estudo sobre os efeitos econômicos do militarismo. Eles sabem que seria difícil vender essa ideia e conseguir financiamento. Pesquisa livre? Esqueça.
Sim, e claro, essas políticas militaristas não existem num vácuo. E sabemos que quando surge essa ideia de criar um monstro ou um adversário, isso também leva à eliminação de certas liberdades civis e direitos. Na prática, o Estado passa a abusar deles, porque agora tem um motivo para dizer, bem, você não pode publicar isso porque isso significa que você é um agente estrangeiro ou algo assim, ou que está apoiando um adversário. E vimos isso depois do 11 de setembro, vimos isso durante outros conflitos e certamente vemos isso agora durante a guerra por procuração na Ucrânia, em que qualquer dissidência está sendo silenciada, mas me parece que esse silenciamento está, na verdade, assumindo uma postura cada vez mais agressiva na União Europeia. Você poderia falar sobre isso? Poderia nos explicar o que está observando, talvez para as pessoas da nossa audiência que não são da União Europeia, que estão nos comunistas odeiam o que está acontecendo? Bem, me vem espontaneamente à mente um autor alemão do período posterior à Segunda Guerra Mundial. Desculpe, estou esquecendo o nome dele, mas ele disse: se você dormir numa democracia, corre o risco de acordar numa ditadura. E isso também se aplica hoje ao mundo intelectual, ou ao mundo da pesquisa. Não estou dizendo que não temos intelectuais, mas eles estão fora do círculo acadêmico, por assim dizer, basicamente. E acho que aquilo a que você está se referindo é motivado em parte pelo fato de... é causado pelo fato de que o Ocidente, que representa 12% da humanidade, está em declínio. Agora somos o último império. Esse império está ficando cada vez mais fraco, cada vez mais desesperado, e não consegue tolerar que existam visões diferentes. Quero dizer, quanto mais fraco você é, mais intolerante se torna com pessoas que dizem algo diferente. Os Estados Unidos são uma espécie de patriarca no leito de morte, e os filhos não obedecem pelo mundo afora. Os chineses não obedecem. A África não obedece. As pessoas agora estão buscando outros sistemas financeiros. O que tentamos fazer acaba se voltando contra nós. Nada está indo realmente bem para o mundo ocidental neste momento, e então vocês ficam cada vez mais intolerantes. E aqueles de nós que talvez tenham dito algumas verdades em algum momento, somos odiados, e nunca somos usados. Eu não tenho problema com isso. Sou usado em outros lugares, mas fui muito usado na mídia dinamarquesa, sueca, sagas e juízes nos anos 70, 80 e 90. Quer dizer, eu não consigo me imaginar participando de uma comissão de segurança para o desarmamento na Dinamarca de hoje, que provavelmente é o país mais militarista da Europa. Com uma primeira-ministra que tem a coragem de dizer que todos os russos são loucos, foi o que ela disse na última conferência de Munique, e que também alertou os dinamarqueses de que se não ficarmos atentos, o Hamas pode vir e tomar a Dinamarca. Sabe, chegamos a esse ponto, certo? Então, o que acontece é que quanto mais fraco você fica, mais intolerante e menos intelectual você se torna. Antes, no campo da segurança. Quer dizer, se a gente descascar toda a fruta da política de segurança, isso é enormemente interessante do ponto de vista filosófico. Como tratamos as pessoas? Por que tratamos algumas pessoas como inimigas? O que fazemos com os inimigos? Estamos ameaçados? Como se faz uma boa análise séria de ameaças? Ameaças civis, ameaças militares, ameaças de curto prazo, ameaças de longo prazo, microameaças, macroameaças. Sabe, uma das razões que me estimularam a entrar nessa área, nos anos 70, eu planejava ser arquiteto, é que ela é intelectualmente e filosoficamente muito interessante. Como vivemos juntos nesta terra, com nossos conflitos, sem nos matarmos uns aos outros? Acho que essa é uma pergunta razoavelmente boa. E todo esse intelectualismo está fora. Como? Como? Por pessoas que dizem, basta nos darem 5% do produto nacional bruto e nós resolveremos todos os problemas, certo? Certo. Esses caras não são sérios, não são intelectuais, nem sequer são pensadores, em qualquer sentido da palavra.
Mas pior ainda, eles têm um sacerdócio da mídia e da pesquisa. E sabe, eu falo do MIMAC, o Complexo Militar Industrial Midiático Acadêmico. Essas elites vendem essa bobagem por toda parte. E a principal ferramenta é nos dizer: estamos ameaçados. A sua vida está em perigo. O futuro é muito sombrio, mas se vocês nos derem dinheiro, nós vamos salvá-los. Alguns desses sujeitos desagradáveis. O garotinho olhando para o imperador e dizendo: com licença, então por que não estamos vivendo em paz neste momento? Às vezes, fico feliz de ser esse garotinho. Eu sei que isso incomoda algumas dessas pessoas. E acho que os intelectuais deveriam ser pessoas que incomodam. Segundo, eles deveriam ser mais criativos. E fico feliz em dizer, embora isso seja triste do ponto de vista democrático, que não é muito difícil ser mais criativo do que os atuais líderes do Estado e a liderança militar. Nos últimos 50 anos em que estudei essas questões, nunca vi um nível tão baixo de criatividade, de capacidade de avaliar o que estão fazendo, de mudar de rumo e fazer algo novo, dizer algo novo. E eu lhes digo, uma das maiores e mais importantes diferenças entre a China e o Ocidente é que se você perguntar aos chineses onde eles querem estar daqui a 20, 30 ou 40 anos, eles têm ideias interessantes e um debate vibrante sobre isso. Não são apenas planos de 5 anos. É um pouco mais do que isso. Por exemplo, erradicar a pobreza em 25 anos. E eles fizeram isso em 24 anos. Se você perguntar a um líder europeu ou americano, onde você quer que sua sociedade esteja daqui a 20 anos? Como quer tornar sua sociedade melhor? Qual é a sua mensagem para a sociedade dos seus netos? Nada. Nada, Lena. Nada. Não há um único líder que consiga dizer algo interessante. Agora, líderes conseguiam nos anos 60 e 70. Willy Brandt conseguia. De Gaulle conseguia. Anke Jørgensen conseguia. Helmut Kohl conseguia. Smith conseguia. Kekkonen, na Finlândia, conseguia. A ideia de neutralidade. Kekkonen in Finland could. The idea of neutrality. Equal distance from Russia, Warsaw Pact. Distância igual da Rússia, do Pacto de Varsóvia e da OTAN. Ideia brilhante. Todo mundo deveria se tornar neutro nesse sentido. Erradicaríamos a neutralidade. Então tudo isso acabou. Talvez eu esteja apenas falando de um mundo que era melhor antes. Mas não consigo imaginar nenhuma outra razão básica para as coisas estarem se desintegrando tanto, intelectual e moralmente, além de os povos ocidentais, os líderes ocidentais, saberem muito bem que estamos perdendo isso. E então, o que é clássico? Quando você está perdendo, o que você usa? Você usa o tipo de poder em que ainda acredita ser relativamente mais forte. E esse é o militar. Você não é mais o mais forte economicamente. Vocês já não são os mais fortes tecnologicamente. Já não são os mais fortes em termos de cultura. Quero dizer, o que sai dos Estados Unidos hoje, comparado aos anos 50, 60 e 70, em termos de arte e música. Meu Deus, que mudança! Vocês já não são os mais fortes em termos de legitimidade aos olhos dos outros. E são muito fracos quando se trata de visões de um futuro melhor, de uma sociedade melhor, da boa sociedade, algo que, aliás, nunca discutimos. Então, o que fazem? Maximizam sua capacidade bélica, porque é a última coisa a qual podem se agarrar. Ainda somos fortes. 5%, 10% do nosso produto nacional, e vamos sobreviver. Não, não vão. Vão se destruir. E essa é a tragédia do Ocidente. Poderíamos cair com dignidade. Poderíamos estender a mão aos outros. Poderíamos nos desmilitarizar, conversar com aqueles com quem temos problemas, mas o que fazemos é, não destruímos a China, a Rússia, a África, o Oriente Médio ou o Irã, uma cultura de 6.000 anos. Quer dizer, eu estive no Irã algumas vezes, não algumas, várias vezes, e dei aulas lá, e coisas assim. Quer dizer, essa não é uma sociedade que se destrói com bombardeios, Trump, essa política, esse tipo de coisa. Mas você destrói a si mesmo. O que está acontecendo no mundo ocidental, porém, é predominantemente autodestrutivo. E o resto do mundo vai dizer cada vez mais, certo, esses caras fazem do jeito deles, nós fazemos do nosso jeito. E no longo prazo, eles vão se sentar e dizer como foi estúpido o Ocidente, que nós amávamos, que admirávamos, que nos inspirava. Vá à China.
Me diga se não há inspiração do Ocidente lá. Quero dizer, muitas coisas que eles fizeram são inspiradas no Ocidente. A Rússia não é mais um país socialista, comunista, blá blá blá. É um país capitalista ocidental. E ainda assim vemos inimigos por toda parte. De certa forma, nós vencemos, mas agora estamos perdendo tudo. Então, como eu disse, na minha visão, é uma tragédia única na história do Ocidente. E é isso que me deixa triste. O resto do mundo me deixa feliz. Eles vão sobreviver. Infelizmente, não tenho certeza de que aquilo que chamamos de mundo ocidental vá sobreviver. Sim, mas não seremos um lugar muito agradável no futuro. Seremos um museu petrificado, um lugar curioso que você pode visitar, porque era assim que as coisas pareciam antigamente. E isso é muito triste. Temos recursos enormes no Ocidente. Se quisermos redirecioná-los, convertê-los em algo construtivo em vez de destrutivo. Muitas pessoas argumentam que a Europa se tornou, na prática, um vassalo dos Estados Unidos, especialmente sob o governo Trump. Se isso for verdade, e se você concorda com essa afirmação, o governo Trump busca deliberadamente destruir a democracia europeia, o papel da Europa na política global, e, de certa forma, a destruição é o objetivo? Ou existe outro objetivo que acaba resultando em uma política autodestrutiva para a Europa? É um cenário muito contraditório, Lena. Os Estados Unidos precisam da Europa, mas não precisam de uma Europa forte. Não querem uma Europa forte. Isso não começou com Trump. Começou muito antes. O governo Biden dizia, vamos explodir o Nord Stream. E isso significava guerra econômica, para dizer o mínimo. Agora você tem tarifas. Tem uma União Europeia submissa que fica sentada discutindo esse tipo de coisa e deixa Trump impor políticas tarifárias mais ou menos insanas. Há uma dependência total, ou pelo menos muito forte, dos Estados Unidos em relação à produção militar, porque sempre acreditamos estupidamente que os Estados Unidos estavam lá por nós. Os Estados Unidos estão aqui pelos Estados Unidos. E a ideia da OTAN nunca foi proteger a Europa. O projeto chamado OTAN é um projeto dos Estados Unidos para garantir que, se houver uma guerra, ela aconteça na Europa e não em solo americano. Isso é defesa avançada. Essa é a ideia da dissuasão. São armas nucleares americanas na Europa. É para que a luta aconteça aqui, não no território continental dos Estados Unidos, por assim dizer. E é por isso que temos a defesa antimísseis balísticos. É por isso que temos mísseis de longo alcance. É por isso que temos as bases na Groenlândia. É por isso que Trump se interessa pela Groenlândia, para manter todo tipo possível de guerra longe da sociedade americana. Isso é cínico. E os europeus estão sentados desde 1949, acreditando que isso era algo benéfico para ajudar e assegurar a sobrevivência dos europeus. Quero dizer, isso é risível. Pertence ao mundo da ficção. E claro, a influência da mídia e da CIA sobre a mídia e assim por diante. Todo mundo está pagando pela mensagem certa. A guerra midiática é quase tão importante quanto a guerra militar. A guerra contra suas mentes, seus cérebros, seu pensamento e suas visões de mundo é muito forte. E os americanos têm sido formidavelmente bons nisso há, 70 anos, acreditando que eram apenas uma sociedade boa e que queriam fazer o bem para nós. E às vezes precisamos pagar um preço por tudo isso. Mas resumindo, essa submissão não é um fenômeno novo. Ela sempre existiu. Só que, digamos assim, isso piorou sob a chamada liderança de pessoas como von der Leyen, Kaja Kallas e o chanceler alemão. Basicamente, depois de Willy Brandt, que tinha o intelecto, a experiência e o conhecimento para se levantar e dizer: quem manda aqui sou eu, não os Estados Unidos. E que também foi o homem que se ajoelhou em Varsóvia e pediu desculpas pelo que os alemães fizeram. Quantos líderes desse calibre nós temos hoje? 0. Quantos presidentes foram a Hiroshima e nunca pediram desculpas? Agora, nós também estamos muito avançados nesse caminho de desmoralização.
E é muito triste ver isso. Posso dizer isso porque tenho alguns anos de estudo sobre essas questões. Talvez alguém de 25 anos ache que eu sou muito radical. Eu não sou muito radical, considerando que estudo essas coisas desde mais ou menos os meus 25 anos. Se a Europa continuar na trajetória atual de aumento dos orçamentos militares até 2035, como você acha que a Europa vai estar econômica e socialmente daqui, digamos, 5 a 10 anos? Seria algo evasivo política, econômica e culturalmente. Tudo de que uma boa sociedade precisa seria erradicado e, sabe, subordinado às necessidades militares. Sejam bons museus, bolsas para jovens artistas ou qualquer outra coisa. Não haverá dinheiro para isso se continuarem por esse caminho. E eu digo a vocês, 5% não é o fim disso. Em algum momento, eles provavelmente vão dizer 6 ou 7%, porque não conseguem pensar em mudar as políticas. Só conseguem mudar os números. E é isso que alguém que não é muito inteligente e nunca foi um intelectual consegue fazer. Mas se você começa a pensar de uma nova maneira, então você é um intelectual. Eu não vejo que eles vão mudar, a menos que haja uma catástrofe que faça as pessoas refletirem. Um colapso econômico sério, realmente sério, em algum lugar da Europa, que faça eles dizerem, meu Deus, o que aconteceu? Quero dizer, a Alemanha praticamente acabou, como se fosse um país periférico ou algo assim. Isso não quer dizer que não possamos ser felizes. Eu trabalhei na Somália e no Burundi, em sociedades pobres, e as pessoas podem ser felizes sem isso. Mas os europeus vão ter que viver sem nenhum tipo de benefício material, sem os prazeres materiais e tudo mais, e serem felizes dançando e escrevendo poesia ou algo assim. Não estou dizendo que seja necessariamente uma vida ruim. Vai ser um alerta, mas será uma periferia no mundo que está rugindo lá fora. Vejo a Ásia se unindo, construindo cooperação. Se você olhar para a iniciativa Cinturão e Rota, 150 países já estão envolvidos. Os únicos que não estão envolvidos são os países da OTAN e da União Europeia. Quer dizer, isso é auto-isolamento. É tão estúpido do ponto de vista visionário, do ponto de vista do futuro. Estamos criando um mundo multipolar, multinodal e multicultural. E isso é extremamente fascinante. É por isso que sou tão otimista em relação ao futuro. Só não sou otimista em nome daqueles 12% do mundo que dizem pertencer ao mundo ocidental. O Titanic está navegando ao amanhecer. Titanic is sailing at dawn. Sim, e talvez a última pergunta de hoje. Você termina seu artigo com uma pergunta muito provocativa. A pergunta é: os líderes europeus não entendem princípios básicos de economia ou estão deliberadamente apresentando um quadro incompleto ao público? Em outras palavras, estão mentindo de propósito? Então, depois de anos estudando paz e conflito, qual explicação você considera mais convincente e por quê? Alguém me respondeu e disse, eles são os dois. Não sei se dá para ser as duas coisas. Mas, Lena, o principal é que ambas são muito ruins. Se você ignora os fundamentos da economia, e digo isso a você como alguém que entende profundamente de economia, se você fosse um político hoje no mundo ocidental, sem conhecer os fundamentos da economia, isso seria catastrófico. E se você conhece os fundamentos e depois mente deliberadamente sobre isso, dizendo que fazer enormes investimentos em fábricas de armas terá grandes efeitos para a economia civil, grandes benefícios indiretos para a sociedade e tudo mais. Não sei o que é pior. Não me importo com o que é pior. As duas coisas são inacreditáveis numa democracia e numa sociedade esclarecida. E o que talvez me deixe ainda mais pessimista sobre o futuro do Ocidente é que há tão poucos acadêmicos e veículos de comunicação. Você é uma das exceções. Mas há meios de comunicação que dizem as mesmas bobagens e nunca fazem perguntas. Veja,
No momento em que você não tem isso, você deixa de ter uma sociedade vibrante e deixa de ter democracia, quando a pesquisa, a mídia, a exploração e o pensamento livre estão desaparecendo e sendo substituídos por retórica. Por, sabe, paz é guerra, guerra é paz, liberdade é escravidão e assim por diante. Aí acabou. Desculpe, Lena. Aí acabou. Aquilo de que tínhamos tanto orgulho na Europa, e tínhamos todos os motivos para nos orgulhar, sabe, seja Beethoven, Kierkegaard ou o que for, vai acabar. Isso terá repercussões muito além de uma simples crise econômica. Porque no momento em que você pega essa questão da crise econômica e destrói a economia, não tenho certeza de que ainda haverá uma cultura vibrante. Pode ser. Não estou dizendo que a cultura dependa de bem-estar social e materialismo, mas acho que existe o risco de outros setores da sociedade serem arrastados para baixo numa crise econômica. E aí você precisa fazer de alguém o responsável pelos seus problemas econômicos. É nesse ponto que a China será apontada mais como inimiga. Eles foram os que destruíram a economia europeia? Ou os russos foram os que fizeram coisas ruins contra nós? Ou agora, talvez, os americanos. Em algum momento, se Trump tiver permissão para continuar, pode haver mais vozes na Europa. A última voz será: nós fizemos todas as coisas estúpidas, desde a expansão da OTAN, que nunca deveríamos ter feito e prometemos nunca fazer, passando pela guerra, pelas sanções, pela militarização e pela conversão para uma economia de guerra. Nós mesmos fizemos tudo errado. Poderíamos ter feito outra coisa. Agora essa outra coisa nunca é discutida. E isso, na minha visão, é o fim da democracia e de uma sociedade saudável. Uma boa sociedade é uma sociedade vibrante, que debate, é uma sociedade que dialoga, é uma sociedade em que todas as opiniões são possíveis, são ouvidas e levadas a sério pelos tomadores de decisão. Pessoas que escutam o que está acontecendo entre os cidadãos e assim por diante. Já faz muito tempo que isso não acontece na Europa. Mas, especialmente nos países nórdicos, provavelmente faz 30 anos que não temos uma discussão séria na Escandinávia sobre questões de segurança. E é assim que a adesão à OTAN, pela Finlândia e pela Suécia, se torna possível. É assim que os Estados Unidos construíram mais de 40 bases na Escandinávia em 2 anos, e assim por diante. Então eu não posso dizer se eles são ignorantes, se estão mentindo, se são as duas coisas, ou seja lá o que for. Mas isso não importa muito para mim. Eles não deveriam, aqueles que lideram os 450 milhões de pessoas da Europa, não deveriam se comportar da maneira como se comportam, independentemente de qual você ou eu ache que seja a explicação real para isso. Eu acho que o declínio do Ocidente é a principal explicação. Eles estão ficando cada vez mais desesperados. Mas isso não é bom. Não é bom. Não é bom ser ignorante e não conhecer os fundamentos da economia. E não é bom mentir para o seu povo. Dr. Jan Oberg, muito obrigado por reservar um tempo para participar e por uma conversa tão fascinante e importante. Eu realmente espero que nossos espectadores compartilhem isso com sua rede e com seus amigos e que comecem a se aprofundar nesses temas por conta própria, fazendo o dever de casa para entender melhor o que está acontecendo. Recomendo muito, muito mesmo que sigam Jan no Substack, no X e também no site dele. Vou deixar todos os links na descrição abaixo. Jan, muito obrigada por seu tempo, prazer. Jan, thank you so much for your time. It has been a pleasure. Agradeço pela oportunidade e pelo trabalho que vocês fazem, que é tão necessário nestes tempos loucos em que estamos vivendo. Espero que possamos criar mais sinergia no futuro. Muito obrigado. Thank you very much.